Vamos agora para a santa palavra de Deus e essa instrução de Deus para que você aprenda na dor, deixe a dor para lá e veja o que Deus vai fazer com a dor na mão dele, se você entregar nas mãos de Deus o que ele vai fazer. O tema da mensagem de hoje é o poder da dor nas mãos de Deus. Deus não usa a dor para te destruir, mas para te formar. Vaso na mão do oleiro. Quando o vaso quebra na mão do oleiro, ele refaz de novo. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, você vai em Apocalipse, vai voltando bem devagar, que você vai encontrar o livro de Hebreus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a santa palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ou seja, a dor, desprezado e a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, ou seja, houve uma recompensa. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? E abre aspas. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Versículo 6 e último. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filhos. Aí eu estendo só até o versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Paramos aqui. Então, a gente começa a mudar a nossa perspectiva sobre a dor, sobre os problemas. E interessante você falar assim, então Deus está me castigando, porque o texto diz que Deus castiga aqueles a quem ele recebe como filhos. Ou seja, a palavra aqui, a tradução, traz castigo, mas em outras traduções é repreende. Por quê? Qual é a função do pai e da mãe sobre os filhos? É repreender e, se preciso, castigar. Mas não é o castigo para a morte, não, porque a gente tem uma visão do castigo como algo terrível. Mas foram os castigos e as exortações que recebemos dos nossos pais que fizeram a gente repensar em não fazer certas coisas. Então, nesta noite, o Senhor quer orientar a mim e a você a entender como funciona o processo da dor. E entender que a dor, ela na mão de Deus, ela pode ser benefício para nós. A dor, eu quero que você entenda que a dor não é ruim. A gente acostumou que a dor é ruim. Mas você sabia que quando o nosso corpo emite uma dor, seja dor de cabeça, dor no estômago, dor na coluna, dor aonde for, a dor, na verdade, é bom.
Quem trabalha na área da saúde deve já ter percebido isso. A dor é a lei do aviso de que algo não está bem. Imagine se você bota a mão do fogo e você não sente dor. Vai queimar. Tem pessoas que têm um tipo de doença, né, de limitação, que ela perde a sensibilidade. Ela está se queimando e ela não percebe. E vai ser um dano muito maior, queimadura de graus elevados, e a pessoa vai ter problema. Então, a dor, na verdade, é um atributo, vamos chamar assim, que Deus nos deu para preservação. Quando alguém te magoa, ou quando alguém faz qualquer coisa, ou quando umas circunstâncias da vida vêm te esmagar, aquela dor é um ensinamento para te preservar. A dor é algo que a gente tem que começar a olhar de outra forma para não sofrer. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você está aqui hoje e já viveu isso? Qualquer dor que aquela pessoa sofre, dor de problemas da vida, ela se fecha naquela dor e ela vive aquela dor, ela carrega aquela dor durante anos. Eu conheço pessoas que carregam a dor durante 30, 40, 50 anos. Essa pessoa, se ela entender que o poder da dor nas mãos de Deus é algo tremendo, essa pessoa ela vai ser livre, ela vai ser liberta. E o que o diabo faz? Ele sabe que nós não fomos criados para sentir dor. O ser humano, irmãos, não foi criado para morrer, para ficar doente. Então é difícil você aceitar a dor para todos nós. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente começa a aprender a lidar com a dor. Quando a mulher vai ter neném, o que ela sente? Quando está perto da hora do parto, o que ela sente? As famosas dores de parto, que são as contrações. Se ela não sentir dor, o que vai acontecer? A criança vai estar lá, quando vem, meu Deus, 11 meses, meu Deus do céu, sai, já era. Quem está entendendo, diga amém. Então você começa a entender que a dor tem algo de especial na dor. Então, todos nós, em algum momento da vida, já tentamos fugir da dor. A dor emocional, porque dor, gente, a gente fala da dor, a gente lembra logo da dor da pancada, né? Mas tem a dor emocional, a dor espiritual, a dor de pedradas, a dor de palavras. Quantas vezes alguém declarou uma palavra para você que te machucou mais do que uma pancada? Você preferia receber um tapa, talvez, do que as palavras tão duras e tão terríveis que você recebeu. E isso causa uma dor. Então, a rejeição é uma dor. As frustrações, você toda vez nada dá certo, você tudo dá para trás, aí você lembra que você recebeu uma palavra que te prende, aí dói mais ainda quando você lembra dessa palavra. Então, são muitas variáveis de dores que as pessoas sentem. E como lidar com isso? Por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Por isso que Deus vai fazer com que pessoas também assistam essa pregação, porque eu preciso aprender a lidar com as minhas dores. A criança, quando ela cai e se machuca, e eu estou aqui falando da dor física, mas você agora já entendeu que não é só sobre dor física, mas a criança é na queda, é no arranhar que ela tem, que ela vai aprendendo a se preservar. É no susto, você vai atravessar a rua sem olhar para o lado, o carro quase te pega, é aquela dor no coração, aquela aceleração que faz você ficar o quê? Esperto. Quem está entendendo, diga amém. A dor para nós parece sempre um sinal de fracasso, mas no reino de Deus, muitas vezes a dor é um instrumento de crescimento. E agora, pastor, para eu entender isso aí, que eu já não estou entendendo mais nada. Como que a dor que eu aprendi a minha vida toda, que a dor é ruim, que a dor é má, que a dor é para me destruir e que eu sou fraco porque eu estou sentindo dor. Não. A partir de hoje, você vai sair daqui da casa do teu Deus com essa orientação espiritual. A dor é um instrumento de crescimento. Vamos repetir junto com autoridade? No 3, hein? A dor é um instrumento de crescimento. 1, 2, 3. A dor é um instrumento de crescimento. Meu irmão, minha irmã, eu preciso colocar isso na minha vida. Senhor, eu estou entendendo. A dor é um instrumento que o Senhor usa para me fazer crescer. E, irmão, não tem outra forma do ser humano crescer se não for pela dor. Sabe por quê, irmãos? A fase do conselho já passou. Nossos pais deram conselho. As mães aqui vão entender melhor o que eu vou falar agora. Quantos conselhos você deu para os seus filhos e depois você viu seus filhos sofrendo porque não ouviram o seu conselho? Então, hoje nós precisamos da palavra de Deus para nos instruir.
E aí eu quero liberar sobre a sua vida um segredo, um código da Bíblia. Deus não nos poupa do fogo, Ele nos treina dentro do fogo. E agora? Pastor, pai, Deus, eu não quero isso. Você vai ser um filho de Deus mimado. Você vai ser um filho de Deus imaturo. Você vai ser um filho de Deus casquinha de ovo. Qualquer situação na sua vida vai acontecer como você já viu acontecer. A pessoa se afasta de Deus. Eu já vi, irmãos, líderes espirituais, líderes que eu digo não pastores, mas liderados, né? Pessoas que eram líderes de ministério. Uma vez, uma criança muito bonitinha, linda, mas houve uma situação na vida dela, ela adquiriu uma doença e todo mundo orando, a igreja toda orando, aquele clamor e aquela coisa toda, a igreja enorme, mais de 3.000 membros e todo mundo orando e aquela campanha de oração, igual fizeram pelo filho da Esla, né? Aquela movimentação, aquela coisa toda, e de repente essa criança, ela vem a óbito. Depois de meses, irmãos, eu acho que ficou um ano orando por aquela criança, e todo mundo crendo, as pessoas empenhando a fé e tal, e eu vi algo estarrecedor acontecer, além da dor, além de tudo que essa família passou, mas eu vi líderes espirituais, crentes antigos na igreja, abrindo mão do ministério, questionando a Deus porque recolheu aquela criança. Abandonaram o ministério. Eu não sirvo mais, eu não vou, porque Deus é esse, eu orei, eu pedi, eu clamei, eu chorei, eu implorei. Eles se envolveram emocionalmente com a questão, e é claro, a gente se envolve, mas eles não aceitaram o não de Deus. Alguns se afastaram, outros entregaram o ministério. Um exemplo, a irmã é líder de um ministério, está à frente do ministério, aí acontece alguma coisa, a pessoa não aceita aquilo e sai do ministério. Então, em nome de Jesus, irmãos, saiba que Deus vai testar a gente no fogo, para nos dar maturidade. Assim como o fogo purifica o ouro, nós cantamos aí, a única forma de eu e você sermos trabalhados, transformados e purificados é através do fogo. A Bíblia fala de moenda, a Bíblia fala de casa do oleiro, a Bíblia fala de vale, a Bíblia fala de tantos lugares de tratamento. Moisés, antes de libertar, vai para o deserto, ralar no deserto. Até Jesus, irmãos, teve que passar pelo deserto, passar por todo o processo. Nem o Filho de Deus foi poupado do processo. E a gente, às vezes, se acha, não, por que eu estou passando por isso? Não, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas a Tua palavra me diz que o Senhor tratou todo mundo no fogo, o Senhor tratou na cova, o Senhor tratou na cova dos leões, no poço, o Senhor tratou em vários lugares. Então, por quê? Aí, olha que lindo, você começa a entender. Aí Deus tem liberdade de falar com você. Você já conversou com alguém? Às vezes você fala, Deus, fala comigo. Mas você é aquela pessoa que a pessoa está falando e você não aceita. Você retruca. Você não recebe. Você já conversou com alguém que você está conversando com a pessoa, mas a pessoa não recebe? Assim é Deus. Ele precisa que você pare e fale assim, Senhor, eu não estou aceitando muito, isso aqui não está confortável, essa cova cheia de leão, aqui os leões rugindo do meu lado, mas me mostra o que o Senhor... Imagine Daniel orando a Deus lá, homem de Deus. De repente, Deus permite que ele vá para dentro de uma cova cheia de leão. E, gente, a gente fala muito do Daniel, mas tem que falar dos leões também. Vou fazer igual o irmão Mário, vou falar de quem ninguém está falando, dos leões, coitado. Você sabia que naquela época o leão era uma era uma sentença, né? E, meus irmãos, os leões ficavam com fome. Não era leão de zoológico que estava ali, não, eles já ficavam com fome, porque quando tivesse alguém, eles iriam destroçar essa pessoa. Vocês estão entendendo? Então Daniel ele foi jogado, que bonitinho, Daniel na cova dos leões. Irmão, mas era leão com vontade de comer, não era leão de barriga cheia, senão não fazia sentido. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Deus não livrou Daniel da cova, de ir para a cova, não livrou do poço, livrou no poço, livrou na cova, livrou na fornalha. Quem está entendendo, diga amém. Então é na dor que Deus te livra.
Ele não vai te impedir da dor. Então, a Bíblia nunca prometeu ausência do fogo. Ela prometeu presença do fogo. É que a gente não está acostumado. A gente não está acostumado. A Bíblia fala o tempo todo. Meu irmão, a Bíblia fala de perseverança. Segura a coroa. Senão vão roubar a tua coroa, a tua salvação. A carreira, nós lemos aqui que não foi proposta. Carreira é o que, irmão? É você pegar uma cestinha com algumas guloseimas. Pela estrada fora eu vou tão sozinha para a igreja adorar. Não. Irmãos, o reino de Deus, você tem que ganhar a força. É batalha em cima de batalha. É luta em cima de luta. Não significa que você é fraco, não significa que você é problemático, não significa que ninguém te ama. Não, é a forma de forjar um homem e uma mulher de Deus, é na pancada. Até eu que ensino sobre isso, já dei um estudo sobre Jacó, que Deus mudou o DNA de Jacó na pancada. Pá, bateu nele, ele voltou, mancando. Até eu, na hora que a gente toma pancada, como é que nós fica? Deus, não bateu aqui, aqui, Deus, bateu em mim. Nem fala assim, bateu em eu. Vai, igual criança, né? Aí nós chora. Lembra do profeta que conseguiu derrotar os profetas de Baal? Quem foi? Profeta Elias. Elias foi lá e derrotou. Uma mulher falou assim: avisa ele que eu vou matar ele. O que aconteceu com o grande profeta Elias, que encarou 450 profetas de Baal? Os caras não eram de brincadeira, era bruxo, era... O que ele faz? Vai para dentro da caverna. Eu queria sair nunca mais, entrou numa possível depressão. Isso mostra a humanidade nossa. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para isso, para dizer: sai da caverna. Levanta a tua cabeça. Aí olha o que Deus fala para ele. E você está pensando que é só você que está nessa treta aí, irmão? Tem mais 300 igual a você. Levanta aí, já curtiu aí, os corvos já te alimentaram, irmão Rodrigo. Agora pega a tua reta e vai se juntar com os remanescentes. Aqueles, irmãos, aprenda isso. Sempre terá pessoas como você, que honram, que amam, que acreditam, que estão juntos, que têm aliança. Sempre vai ter pessoas para te apoiar, sim ou não? Tua família, seja quem for, infelizmente, pode te abandonar. Mas Deus, Ele prometeu que Ele nunca iria nos abandonar. Pode uma mãe, Ele usa o maior amor na terra. Ainda que uma mãe se esqueça que tem um filho, eu nunca vou me esquecer de ti. Então, meu irmão, minha irmã, essa dor, as dificuldades, elas têm um propósito. Quando passares, Isaías 43:2, Manu, bota essa palavra poderosa aí. Quando passares pelas águas, eu estarei. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isso é uma promessa. Mas presta atenção nas nuances dessas promessas. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ou seja, você vai passar. Quando você passar pelos rios, porque vai ter rios na vida, rio é diferente das primeiras águas aqui, tá? A primeira água é o mar, a segunda é rio. Rio tem correnteza, se deixar te leva para longe de Deus. Tem momento na vida, irmão, que é correnteza. Quem está entendendo, diga amém. Mas mesmo que eles não te submergerão, ou seja, não vai te afogar. Você vai estar lá, a correnteza vai te levar, mas vai ter um galho, irmão. Vai aparecer alguém, vai esticar um galho, ou a própria natureza vai esticar um galho, você vai segurar, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Quando passares, a promessa não é que vocês não passarão pelo fogo, aí eu serei com vocês fora do fogo. Não, quando
passares pelo fogo, promessa, não te queimarão. As chamas não o deixarão em brasas. E ele já cumpriu essa palavra sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, meu irmão, é esse Deus, minha irmã, é esse Deus que a gente está falando nessa noite. A outra chave para a tua vida. Então, a primeira é, Deus não nos poupa do fogo. Ei, nem eu vou ser poupado, irmão. Olha o pastorzinho passando pelo fogo, irmão. Não chega perto não, você vai sentir o cheiro de churrasco, irmão, em mim, fumaça. Estou andando com cheiro de fumaça, irmão. E é o maçarico, irmão Júnior. Segunda coisa, a dor produz o que o conforto nunca produz. Vou repetir para você. A dor produz o que o conforto, a zona de conforto, nunca vai produzir. Ei, posso confessar uma coisa para vocês? Sabe como é que quando eu tomei vergonha na cara e decidi casar e ter a minha vida e correr atrás? É porque Gripino começou a pressionar. Não, porque você não está certo não, que não sei o quê. Aí, olha aí a tua idade aí, que não sei o quê. Começou a pressionar. Eu falei, ah, é? Então tá, eu vou casar, agora eu vou casar. Foi a pressão. Foi talvez a tua briga com alguém, foi uma situação que te fez. Agora, enquanto está tudo bem, você vai ficar ali, ó, na zona de conforto. Quem está entendendo, diga amém. Porque ele sabe o que vai aprender algo a partir dessa dor e que vai produzir mais poder em você. Quando você passa por uma situação, você sai mais forte, irmão. Ou, no mínimo, quando você sai de uma situação, a sua vida é preservada. Uma vez, para você entender o que uma dor, um susto, uma coisa extrema na tua vida pode livrar a tua vida. Deus permite, mas é para livramento da tua vida. Se aquilo não te matou, irmão, significa que é ensinamento. Se aquilo não te matou, se você está respirando depois daquele problemão, é porque Deus quer te ensinar. Uma vez, fui para a praia, quando eu ainda ia para a praia, vai fazer 4 anos ou mais que a gente não bota o pé numa praia, não é verdade? Por aí. E aí, o irmão da pastora era adolescente, ele tinha por volta de uns 12 anos, aproximadamente 12 anos, mas ele era assim, como eu posso dizer, ele não era leve. Como eu falo isso? Sem ser pesadinho, jutidinho, fofinho, lindinho. Bem bochechudinho, mas ele era, sabe? Fomos para a praia. Ele era alto, né, assim, com 12 anos, mas ele é alto. A pastora, o Paulo Gabriel, era bem pequenininho, eu estava com uns 2 aninhos. E eu lá com ele na água, e um outro rapaz, o rapaz que ficou com ele é adulto, casado, com um filho, mas era pequenininho, baixinho. E a gente ali conversando, eu falei, eu vou lá ficar um pouquinho com a Paula, com o Biel, você fica aqui com eles, aí conversando, e tinha outros rapazes conversando dentro da praia. Vou dar uma informação importante, Grumari, você sabe que Grumari é maravilhoso, o mar de marinheiro, super suave, né? Você pode mergulhar que você vai sair tranquilo. E aí, a gente está lá, e de repente, eu estou vendo uma movimentação, eu vou correndo com o meu corpo atlético. Quando eu chego lá, a correnteza puxando o meu cunhado para dentro do mar, mas muito forte. Correnteza, fala-se de algo, uma corrente de água forte, e puxando ele. E os homens fortes e todo mundo, ninguém quis entrar, porque se estava puxando ele, ia puxar qualquer outra pessoa. Eu falei, meu Deus, eu trouxe esse menino, tenho que levar esse menino de volta. E eu falei, Deus, me ajuda. Eu sei nadar, irmãos, mas é só para mim. 5 braçadas, descansa, mais 5 descansa, a outra mais 2 descansa. Depois de 2 metros dentro da água eu volto. Esse é o meu nível de salvamento. Irmãos, pensa, eu virei o Aquaman. Mergulhei, irmão. Eu mergulhei e pedindo sabedoria a Deus. Senhor, me ajuda ele, guarda a nossa vida e tal. E Deus me deu sabedoria. Eu consegui ir mergulhando por baixo. Eu, na época, muitos anos atrás, eu não tinha esse entendimento que hoje eu tenho de você sair para a direita ou para a esquerda e sair da correnteza. Mas na hora do desespero, a correnteza às vezes é muito larga. Às vezes é dessa largura aqui, ó.
Então você está ali, para você ter noção de sair para um lado e para o outro, com a outra pessoa se afogando, mas Deus me deu graça e eu consegui fazer ir por baixo, e eu empurrava e falava, quando eu te empurrar, você bate as mãos e os pés. E eu ia por baixo, empurrava ele, ele batia, e eu empurrava, e aquele desespero, aquela coisa toda, e eu consegui tirar, eles conseguiram puxá-lo, e eu fiquei, mas aí eu já me acalmei, fiquei boiando, aquela coisa toda, até que eu consegui, devagarzinho, nadando devagar, e os rapazes conseguiram me puxar, e tudo certo. Mas a partir dessa experiência, dessa dor, meu irmão, eu te garanto, afogado eu não morro e nem ninguém que estiver do meu lado. Porque agora é assim, botou a cabeça na água, eu já falo, volta, 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 volta. Ah, eu vou ali nadar. Não vai nada. E quando eu ia para a praia, eu levava até corda. 50 anos de vida, ninguém morre afogado na minha casa. Só se for de chuva, porque de mar, não. Essa dor, essa agonia, esse desespero, essa coisa terrível, quase morte, me deu uma clareza do que eu não deveria mais fazer, do que eu não devo permitir. Eu não vou para mar brincar, eu tenho o maior respeito, a pastora sabe disso, com o mar, eu não gosto de brincadeira com o mar. Então é sobre isso, são experiências terríveis que você passa, que se tem gente que não. Eu conheço pessoas que já quase se afogaram e continuam brincando com o mar, indo lá para o fundo até morrer afogado. Então a dor, o desespero, a situação, ela é para justamente te poupar. Então quando eu passei por essa experiência, eu falei, nunca mais. Primeiro que eu levo o filho dos outros para a praia. E se eu levar por algumas circunstâncias, eu vou ficar ali o tempo todo e eles não vão passar da quebração da água ali. Essa situação fez com que eu sobrevivesse muitos anos. Meu filho está com 23 anos e, graças a Deus, não tivemos nenhum problema com o mar, nunca mais. Meu cunhado, então, longe, não tem negócio de mar comigo. Quer ir para a praia, vai sozinho, comigo não. Me poupou, essa experiência me poupou de ter uma tragédia na minha vida, na minha família, de eu ser uma pessoa inconsequente. Eu vou para o mar, vou mergulhar até o fundo. Não. Esse problema que eu passei há muitos anos atrás me fez ter o cuidado, a prudência, a atenção, que nunca mais eu passaria por aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Ei, eu não sei em que momento a maré te arrastou, em que momento você quase morreu com as questões da vida, se afogou com os problemas. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer exatamente isso. Calma, eu te preservei. Se eu estou aqui contando essa história para você, é porque Deus me preservou. Se você está aqui me ouvindo, é porque Deus te preservou das tuas lutas, dos teus afogamentos. Irmãos, não tem momento que a gente se afoga, irmão, na tristeza. Se afoga na angústia, se afoga na ansiedade, se afoga na tristeza. Se a gente deixar, irmãos, a correnteza leva a gente para ser maus, para não acreditar na humanidade, não acreditar no próximo, não amar o próximo. Tem gente que deixou de amar. Ei, o tempo da apostasia começou. Esse negócio de extraterrestre, depois eu vou um dia pregar e dar um estudo sobre isso. Vou atualizar vocês sobre essas questões. Mas o tempo da apostasia chegou. Com essa chegada desses possíveis extraterrestres, muita gente vai deixar de crer, porque eles estão dizendo que são essas forças superiores de outros mundos que fizeram tudo isso que nós vivemos aqui. Foram eles que criaram esse planeta maravilhoso, porque eles têm uma tecnologia muito avançada. Tudo que nós temos de entendimento, inteligência, a internet, a inteligência artificial, foram eles que proporcionaram para nós. Eles fizeram contatos de primeiro grau, de segundo grau com pessoas, deu essa sabedoria para essas pessoas, e essas pessoas criaram essas coisas. Eu estou falando aqui para você, você está atônito olhando para mim. Escute e escreva o que eu estou falando como líder espiritual. Muitas pessoas vão acreditar nisso, vão colocar Deus em xeque, vão colocar a palavra de Deus em xeque. O Gênesis vai se transformar numa história mentirosa. E muitos crentes, escute, vão apostatar da fé. Aí, para somar, vem os escândalos, vem os problemas que estão acontecendo nas igrejas. Aí vai ser um tal de debandada. O espírito de engano, da apostasia, está fazendo um cenário. Então, quando eu entendo isso, eu falo, Senhor, eu quero entender tudo para eu nunca me afastar, para que a dor nunca seja uma correnteza para me afogar.
Deus não me livrou e nem livrou o meu cunhado de cair numa correnteza e de levá-lo para a morte. Mas Deus nos livrou de morrer. Bebemos bastante água, barriga cheia de água, salgada, mas aquela situação me trouxe uma das maiores lições que eu tive de preservação. Por isso, hoje, vocês têm um pastor prudente, que na pandemia evitou expor a membresia, que muitas vezes a gente sempre preserva a ovelha. Vocês estão entendendo? Foi esta dor que eu senti, que me tornou ser, na minha casa, a gente tem uma prudência, sim, se acontecer, irmãos, vai ser uma fatalidade, um súbito, porque a gente tem uma prudência absurda. Aí soma a minha com a dela, que é um nível maior, com a do Paulo Gabriel, que a gente já ensinou, ele também tem uma prudência, a gente vai sendo preservado por causa das dores. Assim é com pessoas. Como é que você aprendeu a preservar a sua vida? Pessoas entrando na sua casa e depois te apunhalando. Como é que você aprendeu a lidar com os problemas da vida? Foram pessoas infelizmente, fazendo mal contra você. Se isso não acontecer, você não vai viver no trabalho. Você entrou, primeiro dia no trabalho, toda bobinha, todo bobinho. Eu vou fazer tudo bonzinho, tudo bonitinho aqui. Eu vou ajudar todo mundo. Eu vou ser legal com todo mundo. Eu vou abrir a guarda para todo mundo. Aí depois você descobriu que aquela pessoa que você acreditou era falsa com você e te dedurou para o chefe. Aquela pessoa que estava ali, que estava conversando com você, que sorriu com você, estava falando mal de você para o outro colega. Vocês estão entendendo como é que funciona a vida? Então, essas dores, irmãos, você agora vai sair daqui dizendo, eu entendi, Deus está me ensinando. A outra chave para a tua vida, deixa eu dizer que sem dor não há crescimento profundo, não há dependência real de Deus e não há transformação. No dia que eu passei por essa situação, eu tive que depender de Deus para nos tirar daquela água. Então, a dor é só para você saber que você não é independente. Quem entendeu, diga amém. A dor não tem autorização para te destruir. Se dor destruísse, nós não estaremos aqui. Porque quando a dor vem, a gente pensa o quê? É agora que eu vou ser destruído. É agora que eu não vou aguentar. Mas a dor não tem autorização de Deus para te destruir e para me destruir. Amém? A dor tem limite estabelecido por Deus. Ele pode te moldar, te ensinar e te fortalecer. A dor não pode te destruir, te anular e te separar do amor de Deus. Se todo cristão entendesse isso, ninguém se afastava do Evangelho. Irmãos, não levante a mão. Como disse o nosso querido irmão Mário, uma pergunta retórica. Aprendeu foi comigo, irmão. Olha aqui. Olha, escuta isso. Irmãos, não levante a mão quem teve que aprender apanhando na vida. Então a dor não é de tudo ruim, porque foi a dor, foi o problema que fez você aprender. Aquele parente, aquela vizinha, aquele vizinho que você deu liberdade, que você abriu guarda, e aquela pessoa que você confiou, ela fez isso no trabalho, na faculdade, aonde quer que seja. Então, são as dores que vai preservar a minha e a tua vida. E indo para o fim, é no chão que muitas vezes ouvimos a voz de Deus mais clara. Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Então, toma ali uma rasteira que tu vai ouvir a voz de Deus. Toma uma pancada que você vai ouvir. É um exemplo. Você está com o ouvido meio ruim. Me chame, gabinete. Um tapa aqui, irmão, bem dado. Meu irmão, vai desentupir as vias auditivas. E até vai limpar tudo, irmão, o sistema todo, né? Na hora vai dar um zumbido. Depois, irmão, tu vai ouvir melhor. Mas quem quer tomar um tapa no pé da orelha? Ninguém quer. Mas se esse fosse o remédio... Quando você está com alguma coisa fazendo mal dentro de você, um órgão está com problema, vai ter que abrir, você vai ter que sentir o processo para o mal sair, para aquela enfermidade, ou para aquilo que estava te causando mal, sair de você. Quando eu fiz, há mais de 10 anos atrás, a minha cirurgia de vesícula, eu falei para o doutor, doutor, não tem como deixar ela aí quietinha, e eu vou tomando um remedinho, e eu vou vivendo com isso. Ele falou, pode, é uma opção. Porém, de vez em quando,
qualquer coisa que você comer, se tiver óleo, se tiver gordura, e tudo tem óleo e gordura, você vai sentir dor. E no seu caso, está inflamando. Então, a probabilidade é de toda vez que você comer alguma coisa, inflamar. E quando inflamar, pode dar um problema e não dá tempo de você chegar aqui. Aí a lágrima desceu. Pode operar, doutor. Vamos começar o processo. Aquela dor me deu lições. Irmãos, eu amava um pastel com caldo de cana, irmãos. Aquele óleo pingando do pastel me fascinava. Essa dor me ensinou algumas coisas sobre o pastel. Vocês estão entendendo? Eu eliminei o pastel só de vez em quando. Uma vez no ano, minha sogra faz um pastel. Da minha sogra é um pastel divino, maravilhoso. Mas aquele pastel, o óleo, irmãos, que é frito, é desde o início do ano que aquele óleo está lá. Pretinho lá, bonitinho, dourado. Dourado não, né? Com aquela borra no fundo, irmão Anderson. Está entendendo? E era desse, irmão. E Deus é tremendo, irmãos. Eu quero compartilhar com você para fechar. Estou no horário. O Espírito Santo é real. Eu estava até 4 horas na correria, isso há mais de 10 anos atrás, há 11 anos. Na correria, 4 horas da tarde, eu não tinha comido nada. Onde você vai encontrar comida 4 horas da tarde? Naquela época, Campo Grande não tinha o que tem hoje, em cada esquina uma lanchonete, um self-service. Aí eu fui na barraquinha, não vou nem dizer onde é para você não fazer boicote e nem cancelar, que ainda está lá, eu passo bem longe agora. Ah, irmãos, eu cheguei lá, irmã Débora, me dá um pastel. Quando eu olhei para o tacho, olha o nome do negócio, tacho, não deve ser coisa boa. Olhei para o tacho, eu vi, Deus me mostrou em revelação a cor do óleo. Eu vi, eu olhei e falei, esse óleo não está normal, parecia diesel, parecia petróleo, sem brincadeira, diante de Deus, segundo sinal, que eu rejeitei, eu pequei, eu errei. Mas eu já pedi perdão. Quando a senhorinha lá pegou lá o pastel, meu irmão, mas é desse tamanho o pastel. Aí você fala, é bom. Ela botou naquele negócio que eles colocam, observe isso a partir de agora. Usa a minha dor em prol da sua vida. Eu vi. Ela botou o pastel e a gotinha caindo assim do óleo na vasilha. Aí Deus falou comigo, olha ali, pingando o óleo. Aí eu falei, que bom, o óleo está saindo. Que bom. Sério, eu pensei assim, olha, o óleo está saindo todinho. Peguei meu pastelzinho, um caldinho de cana, moído na hora, e comi. Essa barraca é no final de uma rua. No final. Agora é sob nova direção. Agora está mais limpo, talvez. Aí, eu comi o pastel aqui, irmãos. No meio do caminho, eu já tinha comido o pastel todo, porque eram 4 horas da tarde, eu estava com fome, eu tracei. Eu vou falar essa parte, pastor, eu vou falar. Que ela tá dizendo que eu debochei dela. Que ela fala, não come na rua, não sei o quê. Eu falei, que nada. É gostoso, eu falava para ela, é gostoso. Eu comi, irmão Júnior, aqui. Quando chegou no meio, eu acabei o pastel. Andei mais 10 passos, já começou uma dor. Começou a mover algo dentro de mim, irmão. E eu sabia, por discernimento, que não era espiritual. E quando eu cheguei no final da rua, eu já comecei a sentir cólicas. Vim para a igreja, fiz atendimentos, teve alguma coisa... Atendimento, no atendimento, irmão, eu suava, mas não por calor, já comecei aquele processo de suar frio. Terminei, que eu vou até o fim, irmão, terminei o atendimento, as dores fortíssimas, muita dor, mas uma dor que é progressiva, ela não para. E aí eu vou para casa, deito de um lado, não passa, deito do outro, não passa, toma remédio, não passa, essa dor ela não passa. E aí é onde eu vou para o médico, e lá vem o que eu contei no início. Essa dor me fez repensar. Eu lembro que eu gostava muito daquele salgadinho, eu não vou falar o nome que está gravando, mas
É um que você compra para torcer. Um salgadinho assim, para assistir, entendeu? Era esse aí. E eu gostava do pimenta mexicana. Um verdinho, com limãozinho, costelinha, churrasquinho. Eu comprava alguns pacotes para degustar semanalmente. Um cardápio refinado, costela. Não tem nenhum mal na costela. Irmãos, eu lembro disso, quando eu voltei da cirurgia, eu peguei um saco daquilo e joguei fora. Aí eu passei a mudar muito dos meus hábitos, passei a observar mais, passei a evitar certas coisas. É a dor que nos ensina. Deus se importa mais com o que você se torna do que com o seu conforto. Aquela dor me causou um desconforto terrível. Criou toda uma situação. Mas aquela dor me ensinou muita coisa. Eu aprendi muito nessa fase da cirurgia, do processo, das pessoas que estavam do lado, das pessoas, tudo. Eu aprendi muito naquela fase. Passei a ter uma outra consciência sobre alimentação. Não que eu seja perfeito em alimentação, mas eu passei a desenvolver um olhar diferente. Porque, irmãos, enquanto você está ali fazendo, você não percebe o mal que aquilo pode estar causando. Você não está vendo. Mas quando você sente a dor, aí você, que tem consciência, que ouve a palavra de Deus, aí você, isso aqui. Então eu quero concluir e fazer uma oração com você. Talvez hoje você esteja no fogo, talvez esteja na dor, talvez esteja no chão, mas ouça isso que Deus manda dizer. Essa dor não veio para te matar. Como essa dor da vesícula não veio para me matar. Poderia matar se eu não buscasse o processo, não buscasse o tratamento, não me submetesse ao processo, não aceitasse a orientação médica. Ela veio para fazer você crescer. Ela veio para gerar algo em você que o conforto jamais vai gerar. Deus está mais perto do que você imagina. Ele está no seu processo. Ele está no fogo. Ele está no silêncio. E quando tudo isso passar, você perceberá, você não saiu quebrado, você saiu construído. Toda luta, toda dor, ela te quebra no início, como um vaso na mão do oleiro. Mas depois, se você ouvir a voz do Senhor, entender, receber e obedecer, o próprio Deus que permitiu a dor, Ele vai te refazer. E a dor não vai te destruir, ela vai te construir. Fique de pé em nome de Jesus. Pergunte a si mesmo nesta noite, o que Deus quer gerar em mim através dessa dor? Que áreas Ele está amadurecendo na minha vida? Que dependência Ele quer de mim? E aí você vai orar comigo agora. E você vai dizer para Deus: Senhor, eu entendi o propósito da dor. Repete assim comigo: Senhor meu Deus, nesta noite, debaixo da Tua palavra, ministrada ao meu coração, à minha mente e ao meu espírito, eu entendi que o Senhor também trabalha na dor. Que o Senhor também está comigo na dor. E que o Senhor é tão poderoso que usa a dor para melhorar quem eu sou. O Senhor usa a dor não para me destruir, mas para me construir. Me dá esse entendimento. Me eleva a este nível de compreensão. E faz de mim um ser humano melhor, um cristão melhor, uma ovelha melhor, um discípulo melhor, porque eu quero aprender, crescer
e amadurecer pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho e pelos livramentos que o Senhor me deu em todas as dores que eu vivi e que porventura precisarei viver. Eu só preciso, Deus, que o Senhor esteja comigo, como o Senhor prometeu na sua palavra. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim para a gente fechar. Eu sei que a dor dói. Eu sei que a fase difícil parece que não vai passar. Eu sei que os problemas nos sufocam. Eu sei que a angústia, a tristeza, a depressão ou qualquer sentimento negativo paira sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em momentos de dor, em momentos de luta. Mas nesta noite você saia daqui com uma palavra e com uma promessa de que Deus não nos poupará da dor, mas Ele estará conosco no meio da dor. Amém? Estende a sua mão. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, para que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sejam sobre cada fase que você está passando. Que o Senhor seja contigo em todos os momentos e que estas bênçãos poderosas contidas nesta palavra, na palavra de Deus, sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e que estas bênçãos poderosas te acompanhem, estejam com você, te fortalecendo, te ajudando, te guiando, e que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga: amém. Deus te abençoe, vai em paz, o Senhor é contigo, em nome de Jesus.